vou te mostrar uma das maiores oportunidades que estamos diante nesse momento aqui no Brasil e não dá para você perder nem evitar ela. Então, vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, aqui tá falando Pedro Guedes, sou economista da Escola EasyT e hoje vamos falar sobre um dos melhores ativos que dá pra gente investir nesse momento no cenário atual brasileiro. Então, a nota que de hoje é muito importante, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Atualmente o Brasil está passando por um momento de alta taxa de juros e inflação persistente. E esse ambiente cria uma janela única de oportunidade que faz com que a gente consiga encontrar títulos com taxas altas com um grande potencial de retorno daqui a alguns meses. Se a gente parar para olhar aqui no gráfico, a gente tem que a taxa de juros no Brasil está a 15% e não temos nem sinal de que a gente vai começar a cortar ela ainda esse ano. E esse patamar de 15% é sim, de fato, um patamar de juros elevado. E quando a gente olha para a inflação do Brasil, olhando para os últimos 12 meses, a gente consegue ver que a inflação do Brasil ainda está alta e está acima do limite permitido tolerado aqui no Brasil. Vale lembrar que a inflação aqui esperada pelo Banco Central é 3%, com a margem de tolerância de 1,5% para cima, 1,5% para baixo, ou seja, de 3 até 4,5% na banda superior. E aí, como a gente pode ver, a gente está com a inflação de 5,23%, o que mostra que a gente está com a inflação que ainda não foi controlada. E esse aqui é um ponto crucial, porque os juros ainda estão altos e não vão começar a reduzir, pelo menos ainda esse ano. Dito isso, a gente consegue achar títulos que estão com uma boa rentabilidade. Como a gente pode olhar aqui dentro do site do Tesouro Direto, que a gente já sabe que é o investimento mais seguro do país, principalmente comprar Tesouro Selic, quando a gente olha os títulos ligados à inflação, como o IPCA mais 2029, 2040, 50, ou até mesmo os aposentadorias, a gente consegue ver que são títulos que estão pagando inflação mais 7,80, 7,60. O mais baixo que a gente tem é basicamente o Renda Mais 2065, que está pagando 7,16. E aí você pode estar falando, mas Pedro, onde é que você quer chegar com isso? Aqui eu trouxe historicamente os índices que a gente tem no Brasil, como inflação mais 6, CDI, Ibovespa, IDIV e FIX. Note que eu estou trazendo aqui inflação mais 6, não é nem inflação mais 7. E se a gente parar para ver uma janela histórica, lá de 2012 para cá, a gente nota que o IFIX subiu 129, teve o pior retorno, depois 150 da Bolsa, depois 220 do índice de fundos imobiliários, com o CDI 222 e por fim, inflação mais 6 rendendo 343%. Então, note que inflação mais 6 é o índice que teve ali o maior retorno histórico quando a gente olha nessa janela ali de mais de 10 anos dentro do cenário brasileiro. E como eu havia dito, hoje no Brasil a gente tem títulos que está pagando até mais do que isso. São todos esses aqui, como eu disse. Inflação mais 7,80, 7,60, 7,30. São vários títulos que estão pagando muito bem no cenário atual. Só que de todos eles eu quero chamar a atenção para um título específico, que é exatamente esse aqui. O Tesouro Renda Mais com aposentadoria extra, que vence em 2065. Sim, é 2065 mesmo. É exatamente esse título. Ele é um título muito especial porque ele tem uma duration altíssima, ou seja, uma duração muito alta. Isso faz com que ele tenha uma volatilidade também muito alta, ou seja, há uma variação muito grande do preço desse título ao longo do caminho. Afinal de contas, quanto maior o vencimento, quanto maior a duration, maior a gente tem ali uma variação do preço do título. E é exatamente nesse ponto que mora a grande oportunidade. Sempre que a gente tem uma redução na taxa de juros, a gente tem um aumento no preço do título. E como eu acabei de dizer, como a duration é muito alta, esse título é muito mais sensível à queda dos juros. Ou seja, uma pequena queda dos juros vai causar um grande impacto no aumento do preço e o contrário também é verdade. Quanto mais o título sobe de taxa, o preço cai bastante, também de forma inversamente proporcional. E não dá para você entender isso sem a gente falar de marcação ao mercado, que é o nosso próximo tópico. E para entender, você precisa saber que o Tesouro, ele garante a você que se você manter o título nas condições que você comprou até o vencimento, você vai receber aquilo que foi contratado. E para isso ficar mais claro, eu decidi pegar o Tesouro Prefixado 2028 para vocês entenderem. Note que esse título vence em 1/1/2028 com uma taxa atual de 13,33. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar basicamente o tempo que falta até esse título vencer, até 2028, que dão exatamente 28 meses, e vou pegar a taxa atual, que é 13,33. Então, note que eu peguei o tempo e peguei a taxa. O que está faltando é eu pegar aqui o valor inicial. E aí, se eu voltar exatamente nas características do título, o Tesouro Prefixado 2028, a gente consegue ver que o valor dele está 749,09. E aqui, se eu coloco 749,09
0,09, a gente tem ali R$ 1.003. Pedro, o que você quer dizer com isso? Quero que vocês entendam que todo título do Tesouro pré-fixado lá no vencimento, ele vai valer exatamente R$ 1.000. Ah, Pedro, mas aqui não está dando R$ 1.000 exatamente. É porque eu coloquei 28 meses, eu não coloquei o número de dias. Se eu ajustasse isso para o vencimento dele, que é dia 1/1/2028, esses R$ 3 ali, eles seriam compensados. Então entenda que todo título do Tesouro pré-fixado, ele foi feito para valer R$ 1.000 no vencimento. O que eu quero dizer é que se eu pegar R$ 749,09, aplicar uma taxa de 13,33 ao ano, e se eu colocar até o vencimento, até 2028, esse 749 lá no dia 1/1/2028, ele vai valer R$ 1.000. Todo título do Tesouro pré-fixado tem essa conta, é feito para vencer, para terminar desse jeito. Então note que se você segurar, se você manter o título de acordo com o que foi estabelecido, com o que você teve na hora do contrato, você vai receber R$ 1.000 e você já sabe isso previamente. Só que diariamente esse título sofre variações no preço e na taxa. Isso fica muito evidente porque se a gente parar para ver, hoje ele está com a taxa de 13,33, como a gente pode ver aqui. Só que se eu for olhar a taxa dele nos últimos 6 meses, eu posso parar para ver que no mês 7 de 2025, ele estava ali rendendo 13,64. Se eu olhar nos últimos 30 dias, eu posso ver que a taxa já foi 13,25, 13,23, 13,19, 13,27. Então note que todo dia esse título ele sofre mudança na taxa. E se sofre mudança na taxa, ele também sofre mudança no preço. E é exatamente aqui que eu quero chamar o grande ponto. Notem que se a gente parar para ver os últimos meses, o título tem claramente uma tendência de queda na taxa. Ou seja, a taxa lá 6 meses atrás estava 14,55 e agora caiu para 13,33. Então a taxa do título caiu para quem foi contratar ao longo desse período. Só que basicamente o preço teve um movimento inverso. Então sempre que a taxa do título cai, o preço ele sobe. E sempre que a taxa do título sobe, o preço ele cai. É um movimento inversamente proporcional. E Pedro, por que ocorre essa variação? É simples, porque se eu tenho uma variação na taxa, como de 13,33, que é o atual, para 13,64, note que se eu mudar aqui de 13,33 para 13,64, esse título vai passar daqueles R$ 1.000 estabelecidos. Então, para compensar isso, eu teria que baixar o preço do título. Note que como eu subi a taxa de 13,30 para 13,60, eu vou ter que baixar isso aqui provavelmente para 740. Olha lá, foi até demais, 742. Olha lá, foi quase 742,05 centavos. Olha lá, 742,20 centavos. Até passou. Então, 742,10 centavos. 742,10 centavos passou. 742,07 centavos, passou. 742,04 centavos crava exatamente os R$ 1.000. Então note que sempre que eu aumento a taxa, eu preciso reduzir o preço e vice-versa. Isso é o que a gente chama de marcação a mercado. E um ponto muito importante é que quanto maior a duration do título, ou seja, o vencimento do título, maior vai ser essa variação de preço e taxa. Então quanto maior é o vencimento do título, mais esse preço sobe ou também mais esse preço cai nessas variações diárias. Por exemplo, em títulos do Tesouro Renda Mais 2065, uma pequena variação na taxa faz com que o preço tenha uma variação muito grande, um aumento muito grande. Da mesma forma, se a gente tiver um aumento da taxa, a gente vai ver o preço também caindo de uma forma bastante significativa. É o caso de eu pegar exatamente o título Renda Mais, colocar o ano 2065 e quero pegar aqui os últimos 90 dias. Note que se a gente parar para ver, onde eu quero chamar exatamente a atenção, em junho de 2025 estava 6,80. Agora a gente vê que foi para 7,16. E aí notem que se eu pegar o 7,16 e dividir pelo 6,80, que era lá o valor de junho, a gente vê que o título cresceu 5,2%. Ou seja, menos 1 vezes 100. A gente vê que a taxa teve um aumento de 5%. Ou seja, nesse período de junho para cá, a taxa subiu 5%. Agora vamos ver como é que o preço se comportou. Notem que o preço de junho para cá saiu de 190 e foi para 165,30. Então, se eu pegar 165,30, que é o preço atual, e dividir pelo preço que estava lá em junho, que é 190, notem que aqui eu vou multiplicar por 100
e vou subtrair 100, eu chego que ele basicamente variou 13%. Então, olha só, um aumento na taxa do título de 5% fez o preço cair 13%. Da mesma forma que o inverso também seria verdade. Se a taxa do título caísse, o preço subiria muito mais. Isso porque a duration, porque o vencimento do título é muito grande. Então, quanto maior o vencimento do título, quanto mais longe for o vencimento do título, mais a gente vai ter variação no preço e na taxa. E esse tipo de variação é o que a gente conhece de marcação a mercado. Então note que a depender do momento que você compra, você pode ter bastante lucro ou pode ter bastante prejuízo. É por isso que o cenário de marcação a mercado ele é tão importante, ele é muito válido no cenário que a gente está tendo de queda de juros. E é exatamente no momento como esse de queda de juros que a gente consegue travar uma taxa muito alta e simplesmente pegar uma grande rentabilidade quando os juros começam a cair. Só que um ponto-chave é que marcação a mercado não é para todo mundo, porque tem uma grande variação, bem parecido com bolsa de valores. Só que não é bolsa renda fixa, mas tem uma variação gigantesca. É por isso que você precisa ter cuidado. E aí você pode até estar se perguntando, mas Pedro, você disse que o juro só começa a baixar próximo ano. Por que então eu poderia começar a investir de agora? Note que o mercado está sempre olhando para o futuro, ele está sempre um passo na frente. Isso quer dizer que eu tomo um movimento hoje para uma coisa que vai acontecer lá na frente. Se eu for esperar a taxa de juros cair para começar a tomar alguma decisão, eu perdi muito do time de mercado. É por isso que no mercado financeiro você precisa tomar decisões antes das coisas acontecerem. Então, se eu tenho uma previsibilidade que lá para janeiro, fevereiro a taxa de juros do Brasil vai cair, eu preciso me posicionar num título desse para ganhar na marcação a mercado antes da taxa cair. Não quando ela cai, porque quando ela cai todo mundo já sabe, aquilo já está precificado. Só que antes não. E da mesma forma que eu disse que dá para ter lucros muito grandes, também podem ter muitos prejuízos. Não à toa que se a taxa de juros subir e continuar em alta, o prejuízo que você vai acumular, vai afundar, vai ser muito grande. E notem que aqui eu estou falando de títulos com mais de 40 anos de duration, ou seja, títulos extremamente longos. E como eu costumo dizer, no Brasil, até o passado é incerto. Por isso que não faz sentido a gente ficar carregando um título desse até o vencimento. O que faz sentido é você aprender a forma correta de investir. Eu ensino exatamente na nossa escola IZT, que o link vai estar aqui embaixo na descrição para que você possa aprender a investir nos melhores ativos no Brasil e no exterior e, claro, identificar as grandes oportunidades primeiro que todo mundo e não ficar ali refém de mercado de notícias para poder escolher bons ativos, mas sempre estar um passo adiante, acertar o time e, claro, colher bons frutos. Vamos voltar para o vídeo. Por isso, o investidor que tem um perfil mais conservador, que não tolera tanto variações no seu patrimônio, um título desse não faz tanto sentido. E aí foi a grande pergunta, quando é que vale a pena? Eu gosto de comprar esse título 2065 quando a taxa passa de inflação mais 7%, que é um cenário atual. E para aqueles investidores que têm um perfil de risco mais arrojado, aceita mais variações ao longo do caminho e que entende que ali uma parte pequena do seu patrimônio vai ser destinada a mercado. Afinal de contas, você pode estar errado quanto à relação dos juros. Aqui aconteceu um movimento totalmente inverso e aí se o juros subir, seu patrimônio vai afundar e vai afundar com força porque a volatilidade é muito grande. Então, recapitulando, o Brasil hoje é um país que tem juros altos e uma inflação persistente. E, historicamente, a gente viu que a inflação mais 6% foi um dos títulos, foi uma das aplicações que mais rendeu no Brasil. E o Tesouro 2065 entra exatamente com uma duration muito longa, que é o que a gente busca para fazer marcação a mercado, não para carregar até o vencimento, dado que a variação é muito grande no preço e nas taxas. Isso vai gerar uma oportunidade muito grande de marcação a mercado, principalmente quando a taxa cai. Ao momento que a taxa cair, o preço sobe, gerando um bom lucro no curto prazo. Mas se acontecer um movimento inverso de taxa subir, aí vai ter muito prejuízo. Logo, só vale a pena considerar esse tipo de aplicação quando a taxa estiver pelo menos ali em IPCA mais 7. No fim das contas, é uma aplicação de renda fixa com risco de renda variável, dado que a volatilidade é muito grande e você pode perder muito dinheiro, mas também pode fazer muito dinheiro se souber o que está fazendo. Aí, se você for usar essa estratégia, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal antes, que é muito importante, porque isso aumenta em 98% a chance de você ter lucros com marcação a mercado. E claro, você entender que você não vai expor grande parte do seu patrimônio a isso, porque você pode estar errado, porque como eu disse, até no Brasil o passado é incerto, e aí você vai precisar ali controlar a tua relação risco-retorno, que é exatamente o que eu ensino no módulo 4 do IZT, como você monta a sua carteira de investimentos, balanceando, ponderando o risco-retorno e colocando o percentual adequado de marcação a mercado na sua carteira, escolhendo os títulos corretos. E aí, para aprender todo esse passo a passo, o link está aqui embaixo na descrição, que eu mostro exatamente o que você deve fazer. Então foi esse vídeo hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Quero saber se você já investe nesse tipo de ativo 2065, se você conhecia, se você não conhecia, bota aqui, eu quero ver tua opinião, o que é que você achou do vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado, é só o começo, até o próximo vídeo.